Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para gravar mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a revista da CPAD, que tem como tema a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa revista é comentada pelo pastor Douglas Batista. Chegamos hoje na lição de número 9, que tem como título O Mistério da Unidade Revelado. Aula de número 9, o texto áureo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, no verso 5. Na nova tradução linguagem de hoje está escrito assim: No passado esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. Na verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe é Efésios capítulo 3, dos versos 1 ao 13. Agora a gente inicia o estudo no capítulo 3. A introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. No versículo 1 da leitura bíblica em classe, o apóstolo Paulo inicia dizendo assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então o apóstolo Paulo ele já havia comentado a respeito desse mistério, lá no capítulo 1, verso 9, e agora ele vai trazer detalhes a respeito desse mistério. E ele vai dizer que foi justamente por causa desse mistério, quando ele diz aqui, por esta causa eu sou prisioneiro de Jesus por vós. Então Paulo estava preso por pregar o evangelho e mais especificamente por pregar esse mistério de que Deus faria dos dois povos, judeus e gentios, um único povo. E sendo assim, os gentios eles seriam participantes das promessas e das bênçãos que Deus havia feito a Abraão. Então, muitos dos judeus não aceitavam essa mensagem pregada por Paulo. E foi justamente por causa dessa mensagem, claro, juntando ali aquela falsa acusação de que Paulo havia introduzido um gentio no templo. Como os irmãos já sabem, havia ali um muro de separação que impedia os gentios de entrar no templo, sob pena de morte se alguém entrasse naquele templo. Então o apóstolo Paulo foi acusado também de entrar no templo com um gentio. Isso porque eles haviam visto no dia anterior Paulo com um gentio. Então eles acharam ou deduziram que Paulo tinha entrado com esse gentio dentro do templo. Mas aproveitando mais especificamente essa acusação, o fator realmente que levou Paulo à prisão foi o fato de Paulo estar pregando o evangelho. Por isso que ele deixa aqui, logo no início, que ele é prisioneiro de Cristo por esta causa, por causa do evangelho e por vós, gentios, por anunciar que a salvação, as bênçãos e as promessas também seriam estendidas aos gentios. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa lição, sobre os detalhes desse mistério, como que ele esteve oculto, como ele foi revelado agora na nova aliança, qual que é o conceito de mistério e como ele foi pré-estabelecido por Deus desde a eternidade. E já no tópico de número 1 fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Aqui no subtópico de número 1, o pastor Douglas Batista ele vai trazer a definição, e ele diz que essa palavra vem do grego, a palavra mistério ela vem do grego mysterion, e significa segredo ou doutrina secreta. Ela indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então, no contexto bíblico,
o conceito de mistério não se refere a algo misterioso ou algo inexplicável, como até ele vai colocar aqui que isso era ensinado pelos adeptos do falso misticismo. Então não é algo oculto, inexplicável, que só algumas pessoas iniciadas ou algumas pessoas iluminadas conseguem compreender, mas diz respeito a uma verdade que esteve encoberta, ou seja, são verdades divinas que o próprio Deus encobre até que chegue o momento adequado dessa verdade ser revelada à humanidade. Então, iniciando pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, por meio do Espírito Santo. Então, essa verdade desse mistério é revelado, e ao ser revelado, ela é comunicado a todo o povo de Deus, que é a igreja, e também deve ser anunciado a todas as pessoas. Porque o comentarista ele vai colocar aqui o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deseja que todos sejam salvos e que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, quando as verdades divinas são reveladas para a humanidade, principalmente ali para os seus servos, profetas, essa verdade ela deve ser anunciada para todas as pessoas. Então esse é o conceito de mistério. Então são verdades que o próprio Deus oculta até que chegue o momento adequado desse mistério ser revelado. Então Deus revela aos seus servos. Então essas verdades reveladas elas são comunicadas a todo o povo de Deus e consequentemente todas as pessoas devem tomar conhecimento dessas verdades. Porque é através dessa verdade que as pessoas conhecerão o verdadeiro propósito de Deus de salvar a toda a humanidade. O ponto de número 2 fala sobre o desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto. Aqui no verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, quando o apóstolo Paulo fala que esse mistério ele não foi manifestado aos filhos dos homens no Antigo Testamento, não significa que as pessoas do Antigo Testamento não tinham conhecimento a respeito desse mistério. Então, eles conheciam esse mistério de que a salvação seria estendida a todas as nações, porém eles não tinham a clareza de como isso iria acontecer. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Então eles tinham conhecimento desse mistério, ou seja, de que a bênção, de que essas bênçãos que foram feitas a Abraão, as promessas feitas a Abraão, essas bênçãos também que os gentios também participariam dessas bênçãos, mas eles não tinham com clareza. Então, assim como essa revelação é feita hoje pelo Espírito Santo aos profetas e apóstolos da nova aliança, não foi revelado aos povos da antiga aliança. Então, com mais clareza, é isso que o apóstolo Paulo quer dizer, que eles tinham conhecimento, mas eles não sabiam. Eles tinham conhecimento do plano de uma forma geral, mas eles não conheciam como isso aconteceria. No ponto de número 3, vai ficar mais claro, diz assim: o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, então tá vendo aquilo que a gente já falou? Os escritores do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito das bênçãos, mas também eles faziam menções dela. Então havia várias referências a essas promessas, haviam várias profecias a respeito das bênçãos que também alcançariam os gentios. Então, Gênesis capítulo 12, verso 13. É o texto que o nosso comentarista usa, que diz assim, Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Isaías 49, verso 6. Ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu o farei luz para os gentios, e você levará a minha salvação aos confins da terra. Então perceba que
O profeta Isaías aqui já profetizava que o Messias ele ia fazer muito mais do que restaurar o povo de Israel a Deus, mas que ele também seria luz para os gentios e que ele levaria a salvação de Deus até os confins da terra. Então eles sabiam que a salvação de Deus alcançaria também aos gentios, a todas as nações. Então, tem um comentário aqui da Bíblia de Estudo Vida, que é bem esclarecedor a esse respeito, que ela diz assim, que o Antigo Testamento já revelava que os gentios seriam salvos, mas somente no Novo Testamento torna-se claro o método de salvação, e aí o mistério é solucionado. Então, eles tinham a certeza de que a salvação também alcançaria os gentios, só que eles não sabiam qual era o método, como Deus faria para salvar os gentios, como Deus faria para unir os dois povos. Era esse entendimento que eles não tinham com clareza. Então, aí finalmente ele vai ser revelado no Novo Testamento por meio do Espírito Santo. Então, qual o método de salvação? Jesus Cristo. Então, por meio da sua morte sacrificial, por meio da sua ressurreição. E agora, finalmente, é revelado que por meio da fé, tanto judeus como gentios são co-herdeiros da vida eterna e receberão a mesma herança em Cristo Jesus. Então, o mistério aqui finalmente é descortinado, é revelado a forma de como Deus salvaria também os gentios e também uniria os dois povos em um só, formando o único povo que é a igreja. Tudo isso é revelado, que é por meio de Cristo, por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, e que somente por meio da fé em Cristo, tanto judeu como gentil, tornam-se co-herdeiros da vida eterna e recebem a mesma herança em Cristo Jesus. Ponto de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Subtópico de número 1, fala que esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Então esse tópico vai falar que os próprios apóstolos eles receberam essa revelação desse mistério por meio do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscita, lá em Lucas 24, vai dizer que Jesus ele abre o entendimento dos apóstolos, os apóstolos recebem o Espírito Santo, ele sopra o Espírito Santo nos apóstolos, e ele abre o entendimento dos apóstolos para que eles pudessem compreender as Escrituras. Assim também acontece com o apóstolo Paulo, que era um profundo conhecedor das Escrituras, ele era judeu ali, fariseu, foi ali instruído aos pés de Gamaliel, então era um grande conhecedor das Escrituras. Porém, ele não tinha a revelação espiritual. Tanto que quando Ananias vai até a sua casa para impor a mão sobre ele, para que ele volte a enxergar, é dito que as escamas caem dos olhos de Paulo. Então Paulo tinha o conhecimento da letra, mas não tinha a revelação do Espírito. E isso ele vai obter por meio do Espírito Santo. Então em Gálatas ele vai deixar bem claro que a doutrina, o evangelho que ele pregava, ele não recebeu de homem nenhum, nem mesmo dos outros apóstolos, mas ele recebeu por revelação diretamente do próprio Cristo. Então foi o próprio Cristo que revelou todas as verdades espirituais para ele. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Inclusive, alguns comentaristas da Bíblia vão dizer que Paulo ele recebe essa revelação de acordo com aquela palavra lá de 1 Coríntios 12, quando ele diz que ele foi ali arrebatado em espírito, foi elevado ao terceiro céu, e ele recebeu ali revelações que ao homem não é nem lícito mencionar, que naquele momento ele teria recebido essas revelações. Porém, o que ele deixa claro é isso, é que as revelações desse mistério e das verdades espirituais não podem ser obtidas por meio de conhecimento humano, por meio de teologia, por meio de sociologia, de filosofia.
mas sim por revelação divina. E lá em 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai deixar isso bem claro quando ele diz assim, mais especificamente iniciando ali pelo 9, quando ele diz que está escrito que olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito Santo. Então, todas essas verdades espirituais, essas glórias espirituais que já são reveladas para a gente hoje, Deus nos revela por meio do seu Espírito. Ele continua assim, porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. No versículo 14, ele diz que as pessoas que não têm o Espírito, eles não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, porque lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las porquanto elas são discernidas espiritualmente. Então, todo esse mistério do reino espiritual de Deus foi revelado aos apóstolos e aos profetas, tanto ao apóstolo Paulo como aos demais profetas, por meio do Espírito Santo. Porque essas coisas não podem ser entendidas por meio do raciocínio intelectual, mas somente por revelação divina. E é o Espírito Santo de Deus que nos revela essas verdades espirituais. O ponto de número 2 fala sobre o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a Igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. Aqui é no verso 6 que o apóstolo Paulo vai dizer que ele vai falar lá no 4, né? Sobre a compreensão do mistério de Cristo. Então percebam que Cristo faz parte desse mistério. E aí no 6 ele vai dizer, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então é preciso a gente deixar também muito claro, irmãos, que quando se fala desse mistério, o próprio Cristo também faz parte desse mistério. Então a gente sabe que Cristo também era um mistério a ser revelado. Então esse mistério, Cristo no Antigo Testamento, ele se manifesta ali como anjo do Senhor. Há vários tipos que apontam para Cristo, né? O maná, que é o pão que desce do céu, a rocha, ele é a rocha, a água, a coluna de fogo. Então havia ali vários tipos que apontavam para Cristo. Então Cristo também é o mistério de Deus que estava oculto. Era o mistério que estava escondido em Deus. João vai dizer que o Filho estava escondido no seio do Pai. Ou seja, então Cristo também era um mistério a ser revelado. Era um mistério que estava escondido em Deus. Então aqui faz referência a Cristo, também como mistério, e como povo de Deus. Então Cristo é esse mistério, e esse mistério também aponta para o seu povo, que é o povo de Deus. Então assim, o mistério diz respeito a Cristo e ao seu povo, judeus e gentios. Então, Hernandes Dias Lopes, o reverendo, ele diz assim, que Paulo declara a natureza exata do mistério, com ênfase e clareza no versículo 6, quando ele diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Assim, o mistério diz respeito a Cristo e a um único povo, judeus e gentios. Então esse é o mistério que passa a ser revelado, que Deus ele vai unir os dois povos, judeus e gentios, e vai unir esses dois povos em Cristo. Então quando Cristo morre, ele diz que quando o Filho do Homem for, antes dele ser crucificado, quando o Filho do Homem for levantado, atrairei todas as pessoas para mim. Então Deus unifica em Cristo os dois povos, judeus e gentios, e forma um único povo. Esse é o grande mistério que passa a ser revelado. Ponto de número 3 fala sobre a magnitude do mistério. Aqui a magnitude do mistério, ele está atrelado, está junto aqui ao finalzinho do tópico 2, quando o comentarista diz assim, que o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida.
Então significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. E aí no 3 fala sobre a magnitude desse mistério, que ninguém havia ventilado, né, essa possibilidade da formação de um povo só, ou seja, um único povo sem distinção de pessoas, etnia, classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Coisas que o comentarista vai dizer aqui, que até os líderes da igreja primitiva, eles tinham, né, dificuldade de entender esse mistério. E falando sobre essa questão da magnitude e de que a responsabilidade da igreja é revelar essa multiforme sabedoria de Deus. Multiforme sabedoria de Deus, irmãos, fala de multiformas, ou seja, várias formas de Deus trabalhar. Então, Deus tem várias formas de demonstrar a sua sabedoria. E Deus demonstra através da igreja, através da união. Então, quando Deus une e forma um povo só, sem distinção de classe, raça, etnia, e Deus une todos em um só, forma um único povo, e isso revela a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, a forma de Deus se revelar. No versículo, essa passagem está no versículo 9, no versículo 10, que fala que para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O comentarista não colocou essa observação, mas fala que a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida pelos principados e potestades. Essa passagem, irmãos, ela faz ligação com a passagem de 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, quando diz lá que o evangelho, a eles foi predito que estava ministrando para si próprios, mas para vós, quando profetizavam as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daquele que vos pregaram o evangelho, mediante o Espírito Santo enviado dos céus. Então, essa versão aqui, a King James, ela já é mais explicativa, porque muitos vão usar essa palavra para dizer que os anjos desejavam pregar o evangelho. E não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele vai dizer aqui que, acerca desses assuntos, até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Então, as traduções mais tradicionais vão dizer que os anjos anelam prescrutar. É daí que vem essa dúvida. Só que anelar significa ansiar, desejar, e prescrutar significa acompanhar, compreender. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que os anjos, eles desejam compreender os detalhes acerca desses assuntos. E quais são esses assuntos? Esses assuntos, o apóstolo Pedro, ele vai explicar lá no verso 11. A gente precisa voltar no verso 11, que diz assim, no 10 diz que era a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinavam, que eles profetizavam acerca dessa graça, mas eles sabiam que a época não era para a época deles que isso se concretizaria, mas sim para o futuro. Então eles desejavam entender quando isso se daria. Então, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava. Então, o Espírito de Cristo estava nele, dando profecias acerca dessa maravilhosa graça e comunicando de antemão. Então, olha os assuntos que eles desejavam entender, que estava sendo comunicado para eles. Os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. Então, percebam que tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os anjos, eles desejavam entender, compreender acerca desses assuntos, que era os sofrimentos de Cristo e a glória que acompanhariam esses sofrimentos. Em Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53 vai dizer que por causa
do sofrimento de Cristo, que era do agrado de Deus, que Cristo passasse por tudo aquilo. Claro que aquilo foi voluntário, né? No capítulo 53, que diz assim, que as suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. No finalzinho diz assim, que por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Então percebam que os profetas eles já profetizavam acerca do sofrimento do Messias, porém o sofrimento do Messias traria um peso de glória. Então o castigo que nos traz a paz, se hoje temos paz, é porque ele pagou pelos nossos pecados, ele sofreu por causa das nossas iniquidades. Então ele foi tratado, foi humilhado por causa das nossas culpas. Então isso foi do propósito de Deus. No versículo 10 diz assim, contudo foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda essa dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Então o sofrimento de Cristo traria ali benefícios para o seu povo, que é a vida eterna, a adoção de filhos, todos esses benefícios que nós temos por estarmos em Cristo hoje. Então era tudo isso que os profetas profetizavam, mas não entendiam, e eles desejavam entender quando isso se daria, como isso se daria. Então essa mensagem, ela era tão magnífica, como o nosso escritor coloca aqui, a magnitude do mistério, era uma mensagem tão magnífica que até os próprios anjos eles desejavam compreender, eles desejavam acompanhar. Então esse desenrolar desse projeto, desse plano de salvação, conforme ele ia acontecendo no decorrer da história da humanidade, os anjos eles iam acompanhando minuciosamente e tentando entender, né, como que se daria essa salvação, como se daria o sofrimento do Messias e como se daria o sofrimento do Messias. E aí aqui o apóstolo Paulo vai dizer justamente isso, que demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. Então no 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Então o que isso significa? Que significa que agora, por meio da igreja, quando Deus une judeus e gentios e forma um povo só, um povo sem distinção de classe, social, raças, etnias, e Deus forma de dois uma única nação, derruba ali a parede de separação que dividia os dois povos. Isso revela a multiforme sabedoria de Deus, e isso passa a ser conhecida dos principados e potestades. Então veja que está associado. Então aquilo que eles desejavam conhecer, aquilo que eles desejavam compreender, eles passam a compreender agora. E eles passam a exaltar a sabedoria de Deus por meio da igreja, por meio dessa união que Deus fez dos dois povos. E aqui eles vão magnificar isso, eles vão exaltar o próprio Deus ao conhecer essa verdade. Então, no ponto de número 3, fala sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Subtópico 1. As riquezas insondáveis de Cristo. Então, o mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Então, aqui no versículo, voltando para o versículo 8, que diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então veja que a revelação desse mistério é tratada por Paulo como riquezas incompreensíveis, ou seja, essas verdades espirituais que não se discernem por conhecimento intelectual,
somente por meio do Espírito Santo, essas verdades aqui elas foram reveladas agora. Então, sendo ela revelada a nós agora, a igreja tem a missão também de revelar isso ao mundo. E Paulo trata isso como riquezas insondáveis, incalculáveis. Então, todas as bênçãos que nós recebemos hoje, conhecemos ao Deus verdadeiro, conhecemos a Cristo, conhecemos como esse plano foi elaborado antes da fundação do mundo, que o Messias ele se faz homem, ele sofre o castigo ali que era merecido por nós. E agora ele nos faz filho de Deus, nos adota como filho, nos enche de bênçãos espirituais, prepara uma vida eterna para nós, uma morada no céu, aonde lá ele diz que não haverá mais morte, não haverá mais dor. Ele mesmo limpará de nossos olhos toda lágrima. Então isso aqui são riquezas incalculáveis. São riquezas incalculáveis que se alguém fosse parar para calcular todos os benefícios que Deus fez por nós, não haveria dinheiro que pagasse. É por isso que Pedro diz que a gente não fomos resgatados por ouro e nem por prata da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, nós temos todas essas revelações, são revelações grandiosas, incalculáveis, e por isso que o apóstolo Paulo diz que a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar o evangelho entre os gentios. Então, graça é favor imerecido. Então o apóstolo Paulo deixa claro que receber o chamado de anunciar essa graça, de anunciar essas verdades, esses mistérios que não se compreende pela mente humana, mas que por meio do Espírito Santo. Então, quando a gente tem a revelação de tudo isso, de tudo que Deus fez por nós, e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, uma vida eterna cheia de bênçãos no céu, isso é uma graça, é um favor imerecido. Não éramos dignos nem de receber isso, e de muito menos de receber essas revelações. E Paulo fala que ele recebe essa graça de anunciar o evangelho, ou seja, de esclarecer, de revelar a verdade para as pessoas que lá em 1 Coríntios ou 2 Coríntios ele vai dizer que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então, cabe a nós que temos hoje a revelação dessa verdade, anunciar essa verdade para aqueles que estão vivendo na escuridão, revelar de que Cristo é o Salvador, de que Deus enviou seu Filho, que Ele pagou pelos nossos pecados e que Ele tem uma vida eterna esperando por nós, uma eternidade de glória esperando por nós. Então isso são bênçãos incalculáveis. E aí ele vai dizer que ele recebe, né, essa graça de anunciar o Evangelho. Em outra passagem, ele vai dizer que se ele anuncia o Evangelho, ele não tem do que se orgulhar, porque essa obrigação é imposta para ele, assim como é imposta hoje para a igreja. Quando Deus ele chama o profeta Ezequiel, olha a advertência que ele faz para Ezequiel. Capítulo 3, verso 17. Filho do homem, disse ele, eu te constituí sentinela sobre a casa de Israel. Por este motivo, ouve com atenção a palavra que te digo e transmite a esta nação toda a minha advertência. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebestes a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Então, irmãos, nós hoje, os servos de Deus, temos a responsabilidade de pregar as pessoas contra a conduta errada da vida das pessoas, mostrar realmente a verdade de Cristo, mostrar que aquele caminho vai levar a pessoa à perdição eterna. Então, quando a gente não adverte aquela pessoa ela vai morrer, óbvio, por causa dos seus pecados. Porém, Deus vai requerer de nós o sangue dessa pessoa. Deus vai cobrar da gente, porque a gente tem a responsabilidade de pregar. E a gente não está pregando, a gente está nos calando, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Tem uma frase de Martin Luther King que ele diz assim que o problema não é o barulho dos maus,
dos corruptos, dos invejosos. Então o problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Estamos nos calando diante da crescente onda de impiedade, de desonestidade, de injustiças. Então a responsabilidade de anunciar esses mistérios, as verdades de Deus, recai agora sobre a igreja. E isso Paulo considera como uma grande bênção, uma grande dádiva. Não somos merecedores do que Deus fez por nós e das revelações de Deus. Porém, Deus nos concede essa responsabilidade de pregar, de anunciar esse evangelho. Por quê? Porque são coisas realmente, são riquezas insondáveis, são grandes glórias, são grandes bênçãos incalculáveis, mas que é incompreensivelmente humana. Então as pessoas que não têm o Espírito de Deus não conhecem as verdades que nós conhecemos por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Então nós temos a obrigação de anunciar essas verdades para essas pessoas. Ponto de número 2 é o eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestado. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja, e a revelação desse mistério sempre estivera de acordo com o desígnio divino para serem executados em Cristo. O ponto de número 3 fala sobre o plano divinamente pré-estabelecido, diz que Deus não foi pego de surpresa, que Deus ele já sabia que o homem pecaria e que a igreja não era um plano B. Então, o plano de Deus formar um único povo dos dois povos já estava pré-estabelecido por Deus. Então quando Paulo inicia a carta, ele diz isso, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo em Cristo. Então, Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo em Cristo. Então Deus já havia planejado formar um povo para si, que é a igreja, unindo os dois povos. Então esse plano já estava pré-estabelecido por Deus. Ele diz que Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Então, nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então, irmão, só recapitulando, que esse segredo que estava oculto em Deus, nem mesmo os seres angelicais eles tinham conhecimento. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que Deus ele propusera esse segredo, esse conhecimento, Deus propusera em si mesmo. Então esse eterno propósito de Deus, que Deus fez em Cristo. O apóstolo Paulo ele estava radiante, visto que agora pela igreja o mistério que encobria a multiforme sabedoria de Deus tornou-se conhecida pelos principados e potestades. E as coisas que os profetas anunciaram e que agora estão sendo anunciadas a todos, é isso que produz a fé nos homens. Então a gente vai ver que essas verdades, ela produz fé nos homens e agora através dessa fé nós temos acesso ao trono de Deus. Deixando bem claro que essa palavra acesso, que nós podemos entrar com ousadia, a palavra ousadia aqui significa liberdade. Então nós temos liberdade para entrar diante da presença de Deus. Nós temos liberdade para entrar na presença de Deus. Como o Senhor Jesus falou. Quer falar com o Pai? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai. Ora ao Pai em segredo ali, que o Pai que está em secreto ele vai te ouvir. Então a gente hoje tem total liberdade para entrar na presença de Deus. Por quê? Porque a gente sabe que ao entrarmos na presença de Deus, nós seremos aceitos. A Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, ela traz um comentário que diz assim, que é um privilégio admirável ser capaz de se aproximar de Deus com liberdade e confiança. A maioria de nós ficaria apreensiva na presença de tão poderoso e soberano ser, mas graças a Cristo e por meio da fé, podemos nos colocar diretamente na presença de Deus. Sabemos que seremos recebidos de braços abertos, porque nos tornamos filhos de Deus pela nossa união com Cristo. Então, não tenha medo do Senhor. Fale com Ele a respeito de tudo. E Ele quer te ouvir.
Então, quando diz aqui que nós temos liberdade, ousadia é que nós temos liberdade para entrarmos na presença de Deus. Temos livre acesso para entrarmos na presença de Deus por meio de Cristo. Somente por causa de Cristo e da fé nele é que as pessoas podem se aproximar do Deus Santo. João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para finalizar, irmãos, eu vou ler o verso 13, que o comentarista não trouxe, mas esse versículo diz assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo preso, ele vai dizer que não era motivo dos cristãos, dos irmãos se entristecerem por causa da prisão dele, porque como ele citou lá no versículo 1, era justamente por isso que ele estava preso. Então ele havia recebido essa revelação e ele recebeu a missão de anunciar, de divulgar essa revelação. E por receber essa revelação e divulgar essa revelação, era que eles estavam conhecendo a verdade. Então eles deviam também se alegrar de estarem também recebendo agora essa revelação de tudo que Deus fez por eles. E isso deveria ser um motivo de alegria. E para fechar, o tema que abrange essa questão da unidade, eu quero ler João capítulo 17. João capítulo 17, que é conhecido como a oração sacerdotal, no verso 21, que diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, veja, irmãos, que o grande propósito da unidade é revelar realmente que Cristo é o enviado de Deus. Olha o que Jesus deixa bem claro, que Jesus ele deixa claro aqui que o mundo só vai crer na mensagem da igreja, ou seja, nós temos hoje a missão de pregar esse mistério. Então, irmãos, como que a gente vai pregar que Deus ele une todas as pessoas e faz de todos os povos faz uma pessoa só, se eles não atentarem e observarem isso nas nossas próprias vidas? Então é muito comum hoje a gente desejar que Deus, como foi falado na aula passada, que Deus venha a trazer crescimento à igreja, tanto no crescimento de qualidade, que é o crescimento espiritual, como de quantidade, ou seja, que mais membros sejam introduzidos à igreja. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando eles perceberem essa união. É por isso que Paulo diz aqui que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida agora pelos principados e potestades, ou seja, os anjos contemplam a sabedoria de Deus por meio da união da igreja. Então assim também as pessoas precisam ver em nós essa união. Então essa união ela será revelada por meio das nossas vidas. Então quando a gente faz isso, as pessoas vão crer na nossa mensagem por meio das nossas atitudes, ou seja, a nossa vida de união um para com os outros é que vai fazer com que as pessoas creiam no Evangelho. É por isso que lá no livro de Atos vai dizer que os irmãos viviam em união e Deus acrescentava a cada dia novos membros à igreja. Então é importante a unidade, essa unidade é viver em união, em viver em concordância. Unidade diz respeito a isso, a consentimento, a concordância, ou seja, todos vivendo no mesmo propósito, em concordância, um para com o outro, em harmonia. Então isso faz com que as pessoas creiam na nossa mensagem e além de crerem na nossa mensagem, as pessoas vão crer. O mundo vai crer que Deus enviou a Cristo. Vai crer que Deus enviou a Cristo e que capacitou os seus discípulos. Então, irmãos, Deus ele só age na unidade. Então, ele disse que uma casa dividida ela não prospera. Então, Deus ele só age na unidade, quando há harmonia, quando há união. Ele não quebra princípio. Então, se a gente quer ver a nossa igreja crescer, se a gente quer ver pessoas se convertendo, nós precisamos viver em unidade, em união e concordância, porque assim as pessoas vão crer na nossa mensagem e as pessoas vão crer que Cristo ele é o enviado de Deus e que todo esse plano de salvação, essa mensagem realmente é uma mensagem verdadeira. E assim as pessoas vão crer em Cristo, alcançarão também essa maravilhosa graça da salvação. Por meio da nossa união, da nossa unidade, é que as pessoas serão alcançadas por essa graça maravilhosa. Amém? Deus abençoe a todos. Terminamos mais uma aula por aqui. Voltamos semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos na paz de Jesus. Amém.